Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio, e com o grande Cláudio, Kettlebell Smart Club. Tudo bem, Cláudio? Cláudio que é campeão, aí é a maior autoridade em Kettlebell do Brasil. Acho que até na América do Sul a gente pode falar sobre isso também, né, Cláudio? Porque, eu acho que sim, modéstia à parte, eu acredito que sim. Eu também tenho para mim que seja. Mas eu acho assim, acho que até um pouco antes da gente falar sobre quem é o Cláudio, vamos tentar entender o que é o Kettlebell. Tá, o Kettlebell não tem uma origem definida, mas basicamente dizem que era uma bala de canhão que ficava embarcada nos navios russos da Marinha Antiga, pesava mais ou menos lá uns 16 quilos, só que navio antigo chacoalhava para lá e para cá. Então algum santo teve a ideia de limar a parte de baixo para ele parar de rolar e talvez o mesmo ou outro santo teve a ideia de botar uma alça em cima. Então ficou uma bala de canhão limada com uma alça em cima que tem cara de chaleira. Tá. E kettle, né, em inglês, quer dizer chaleira. E bell é peça de ferro torneada. Então o kettlebell, se for traduzir, é peça de ferro torneada com cara de chaleira. A gente chama de chaleira mesmo, tá tudo certo. E interessante porque, assim, eu sempre vi isso em algumas academias, mas simplesmente como um peso. É o que a maioria vê, né? Eu nunca imaginei que isso também era um esporte, que é uma modalidade específica. Não, mas quando eu peguei na mão, também não imaginava. Não tinha nem ideia. Então, e como que foi isso? Assim, você já trabalhava com esporte? Como que foi essa sua trajetória até entrar no Kettlebell? Eu sempre fui esportista, atleta de alguma coisa, desde a mais tenra idade. Eu comecei com bicicross, achava que era muito violento, fui para as artes marciais. E aí, de arte marcial em arte marcial, acabei virando professor de educação física e um dia atendendo um cliente no Klabin, estava saindo da academia do condomínio dele, veio entrando um cara carregando um kettlebell, que eu tinha visto uma vez na vida, o pessoal chamava de maromba, isso quando eu tinha lá meus 11 anos de idade, ficava lá empoeirando, pegando teia de aranha no cantinho. E a gente só usava para jogar para cima no parque, né? No Parque do Pequeri, para quem conhece. Para mais nada. E deu, cara, você conhece? Eu falei, é mais ou menos. Começamos a conversar. Acabou que a gente descobriu que a gente se conhecia de uns 20 anos antes do Karatê. E ele falou, não, vamos conhecer arte marcial russa? Vamos. Nem sabia que russo lutava. Vamos lá. Acabei virando instrutor de arte marcial russa, chama Sistema. E dentro do sistema eu comecei a tentar entender como é que caras muito magrinhos batiam tão forte. Eu falo que a sensação de tomar um soco de um cara bom em sistema é a sensação de você ser atingido por uma porta de cofre de banco. Tá. Aí fomos atrás e os caras deram várias recomendações, entre elas treinar o Kettlebell. Fui atrás de treinar o Kettlebell, a gente está falando isso em 2008, 2009, tinha uma empresa que trabalhava com uma pegada fitness. Então usando como quase todo mundo usa hoje em dia, ainda, que é simplesmente como um implemento, uma carga e ponto. E os caras, não é isso. É para usar de uma forma mais solta, tal. Procura do jeito que se faz na Europa, que é o Kettlebell Sport. Tem um esporte, tem uma modalidade, e 10 anos depois estamos aqui. E aí você foi mais buscar isso, né? Entender como é que funcionava para poder trazer. Eu comecei a entrar nos fóruns na internet na época. Vamos lembrar que 2008, 2009 não é essa maravilha que é hoje, né? A gente tava saindo da internet de escada, aquela desgraça. Né? Como não caía, né? Depois da meia-noite, que é um pulso só, né? E, meu Deus, nossa, deu um elástico aqui, cada memória agora de ficar virando noite na internet. E é engraçado assim, a gente falar isso hoje, a juventude não sabe o que era aquilo, né? Não sabe. Olha, eu acho que a dificuldade que a gente tinha para achar informação na internet naquela época é a dificuldade que a garotada tem para encontrar um livro na biblioteca hoje. É isso aí. Era horrível, cara, era muito ruim. E, bom, enfim, de russo em russo, fui entrando em contato com a turma, não rolava uma comunicação fluida, daí eu acabei vendo um americano que era bem cotado nos fóruns ali, Steve Cotter. Fui atrás desse cara, ele foi gentil, respondeu, acabamos indo para Argentina, eu e esse cara, que estava com o kettlebell na mão lá, saindo da academia do meu cliente, e fizemos o curso em Buenos Aires, conheci o Jerônimo Milo me apresentou para algumas outras pessoas, inclusive o Arseni Jernakov, que era um pentacampeão mundial. Acabou que em 2014, em maio, trouxe o Arseni para São Paulo e também fiz um curso com ele em Porto Alegre, com apoio da Companhia Atlética, e a gente começou a capacitar um monte de gente, né? E daí o negócio começou a desenrolar. Em 2014 mesmo, já para setembro, a gente promoveu um campeonato. Foi o primeiro do Brasil, lá em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Tem muitos amigos lá, eles toparam organizar lá.
E começou. Então agora a gente completou 10 anos do esporte fazendo um campeonato sul-americano em Brasília. Foi agora no feriado do 15 de novembro. Com 107 atletas e 204 Nossa. provas, se eu não estou enganado. E recebemos um convite agora da Federação Mundial para no ano que vem nós fazermos um campeonato pan-americano. Então, Estados Unidos já deu carta branca, Canadá deu carta branca e a prefeitura da cidade está recebendo esse upgrade do evento, vai ser broca. Então, eu só queria dar um soco mais forte ao que virou. Pois é, não, é interessantíssima essa história, porque, de fato, você acabou trazendo uma nova modalidade, Sim. né? E criando adeptos, porque para se ter um campeonato, que você falou esse agora de Brasília, com o número de adesão e de competidores, ou seja, a coisa funcionou mesmo, as pessoas começaram a enxergar isso como uma modalidade interessante, como resultado. E aí vamos lá naquilo que você colocou, que você queria entender por que um russo magrinho às vezes conseguia bater tão forte. Sim. Por quê? Porque você não vai fazer um movimento para levantar o kettlebell, do mesmo jeito você não vai fazer um movimento para dar um soco usando só o ombro. Tá. Você vai começar o movimento no pé, empurrando o chão vai empurrar tua perna, que vai empurrar tua coxa, teu quadril, vai encadear com tua coluna, com uma rotação. E quando chega na sua mão, seja para empurrar o peso ou seja para socar uma pessoa, você está com o corpo inteiro conectado lá no chão. Então é uma massa toda do corpo da pessoa ou empurrando o peso para cima ou desferindo um golpe. Então, vamos supor assim, alguém abre a porta de um carro quando o carro está parado e bate em você. É uma coisa, você leva uma portada e fala, opa, tá? Agora imagina esse carro andando e você leva a mesma portada. Então, uma quantidade de energia muito maior envolvida. Eu entendi. Basicamente, se a gente for fazer um comparativo, tipo, um comparativo com um soco no boxe, tipo, ou em qualquer outra modalidade, que você faz um movimento mais isolado. Você tem... vamos lá, eu não faço boxe, então não dá pra saber. O boxeador vai ficar bravo se falar que é bravo. isolado. Então não é. Não é Bom boxeador bate pesado. Ainda bem que eu falei que eu não faço boxe. Mas eu estou imaginando, assim, alguma modalidade qualquer que você faça um movimento mais isolado, usando a força simplesmente do seu braço. E aí você fazendo um comparativo com aquela coisa de você ter uma carga de energia que você, desde do seu ponto fixo, que é o chão, para poder ter mais força. A gente vai somando. Então, uma onda de movimento que começa no pé, você vai acrescentando o movimento no corpo inteiro e vai somando essa onda. Lembra de um chicote desenrolando? Tá. Cada parte dele soma mais energia, acelera mais. Então, você tem realmente uma onda crescente ali de energia. Então, vem uma pancada violenta, daí a gente consegue levantar peso de 32 quilos meia hora seguida. Tá. Aí você olha na... É uma técnica, né? É uma baita técnica. Sabe o que me lembrou agora? Tudo bem que ele não era russo, mas eu lembrei aquele soco de 1 polegada lá do Bruce Lee. Os russos fazem melhor. Bruce Lee que me perdoe. Bruce Lee se mexia muito para fazer aquele soco de 1 polegada. E eu já levei soco de 0 polegada e assim, de voar longe, que o pessoal fala que é teatro. Quando seus 2 pés saem do chão, você é jogado para 5, 6, 10 metros para trás, não dá para fazer teatro com isso. Sabe? Assim, eu acho que o jeito mais fácil de comparar é pensar na musculação, que é a coisa mais dia a dia que a gente tem. Tá. Então, o pessoal fala, não, trava tudo aqui, a postura, daí você levanta o peso aqui, né? Fazendo aquele bíceps aqui. Que aí é o isolado, né? É o isolado. Se você começa a balançar aqui um pouquinho, para de roubar, porra! Então... Entendi. Assim, justamente a gente quer roubar pra cacete, porque quanto mais você rouba, mais músculos você está engajando no movimento, mais cadeias musculares, mais planos de movimento. Perfeito. Para mim tá claríssimo agora. Eu acho que foi o melhor comparativo que eu podia ter escutado sobre o kettlebell. E é fato, porque na musculação você trabalha muito essa questão do músculo isolado. E quem faz musculação já escutou isso, para de roubar. Né? Não ajuda. Você larga que não ajuda. Aquilo é legal para você isolar, para você estressar teu músculo ao máximo para ele crescer, que você quer ter uma resposta de músculo crescendo. Quando você vai para o esporte, você está falando de levantar peso durante o máximo de tempo possível, com o máximo possível de repetições, ou a maior carga possível. Não tem nada a ver se eu vou ficar hipertrofiado ou não, né? Eu lá tenho cara de quem ganhou o campeonato mundial de alguma coisa com esse bracito aqui. Não rola. Então a questão é corpo equilibrado, corpo saudável e performance. O estética acaba sendo uma epipere consequência de um ajuste momentâneo. Então, assim, quando eu tô para competir, eu até tô com uma forminha um pouco mais bonita, né? Saiu da época de competição,
Mas Acabou o a treinamento não para, né? Não para. E treinamento para performance é diferente. Então, você tem que ter períodos de pausa porque teu corpo pede. Você precisa... Então, agora, eu estou numa fase off. Estou começando a fazer a preparação para o ano que vem, para junho, para ir para a Itália competir um Mundial, que eu estou classificado também. Estou na seleção brasileira. Estou no Master 1, tenho 48, vou estar chegando nos 49 lá na Itália, faço aniversário um mês depois. E vou me preparar desde já. Então, eu tenho uma preparação. Agora, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio... Né, para competir no começo de junho. Então, tem 6 meses de preparação até lá. Então, nessa preparação, a gente tem períodos de maior carga, de maior volume, de maior velocidade, com mais treinos, menos treinos na semana. Então, é bem diferente de você treinar para fitness. Né? Então, hoje eu não trabalho com fitness mais. Já trabalhei, mas não é uma coisa mais que conversa com o meu coração. E essa competição, ela como que funciona? Porque, na realidade, seria essa questão de quem levanta mais peso ou algum tipo de movimento específico? Como que funciona? Ela tem 3 movimentos básicos que a gente chama de jerk, que é pegar o peso do peito aqui e mandar para cima. Pum, é um movimento único. Fiquei com medo de dar uma porrada numa lâmpada aqui na câmera. Só que você embala o corpo inteiro empurrando, você voa o peso, se enfia embaixo dele, conclui. Então, não pode ter força do ombro. Esse é o jerk, esse é um dos movimentos. Tem outro que é o clean and jerk. Então, você joga os pesos por entre as pernas, pega no embalo, traz até o peito. Então, não tem trabalho de bíceps isoladão, que a gente falou ali. Coloca um jerk na sequência. E o terceiro é jogar ele por entre as pernas e puxa direto no movimento contínuo e estabiliza acima da cabeça, que é o snatch. São os mesmos movimentos que você faz com barra no levantamento de peso olímpico, no LPO. Só que no LPO você faz a máxima carga. Quem fez a máxima carga ganhou a competição. No kettlebell é o quê? Um tempo único, então provas clássicas é um tempo de 10 minutos, você tem os competidores um do lado do outro, 2 árbitros em cada plataforma, para cada competidor, e você solta o cronômetro todo mundo junto. Então quem está naquela categoria com uma determinada carga, vamos supor, a carga que eu trabalho hoje, que é a carga Master 1, né, que é a carga de 24 quilos. Então, estamos lá, todo um bando de quarentão lá, levantando 24 quilos. Todo mundo dentro da mesma faixa de peso corporal. Quem fizer o maior número de repetições... Dentro daquele tempo, ganha. Né? Entendi. Então, a gente separa masculino, feminino, tipo de levantamento, por idades. Então, a gente tem abaixo de 12 anos de idade, abaixo de 15, abaixo de 18, de 18 a 40, que é adulto. Aí, até 49, até 59, até 69, até 79 e vai embora. Eu já vi competidor com 72 anos. Nossa, né, lá na Itália, né, o único mundial que eu fui até hoje, que cheguei lá, fui de cara, ganhei a primeira medalha de ouro do Brasil, inclusive, em 2018. Estou voltando agora, 6 anos depois, em 2024. Vou tentar trazer mais uma. Que legal. Né? Daí eu ganhei outras 2 medalhas mais em competições que tiveram etapas no Brasil também. Né? Daí, assim, é um esporte que, assim, eu só estou melhorando de performance desde que eu entrei. Então, eu estou ficando velho e estou melhorando. Por isso que eu digo que é um esporte gentil para o corpo, para as articulações. É super desafiante, o metabolismo pega, sabe? Já teve prova de meia hora que eu perdi 1,9 kg durante a prova. Nossa. De água ali. Então, é bravo, é paulada. Mas pelo fato de você roubar o movimento, ele não ser isolado, você não estressa muito as articulações. Entendi. Que é levantar daqui para cá, não só usando o ombro, usando o corpo inteiro. Então, eu distribuo. A gente fala assim, vamos pegar o material aqui do podcast e vamos editar. Quem vai fazer? É tudo teu. Pô, você vai ficar estressada. Mas se dividir, eu, você, a Ana, o William, divide em 8 pessoas para fazer, pum, rapidinho, tá feito e ninguém estressa. Ninguém se estressou. Então é a mesma coisa. O roubar é distribuir a carga em várias articulações do corpo. É isso que esse esporte faz. Então tá cheio de ex-atleta, de um monte de coisa vindo. De jiu-jitsu, de judô, de basquete, de vôlei, jogador de futebol, de profissional. Gente, tem de tudo, ex-maratonista. Até atletas assim que acabaram por alguma lesão, por algum motivo, saindo da sua categoria e se encontraram agora no kettlebell. Tem também, tem. Tem porque depende do tipo de movimento. Tem gente que não tem joelho para descer escada, mas consegue entrar lá e fazer um snatch, por exemplo. Que faz uma prova longa e consegue performar bem pelo tipo de movimento que gera. Talvez um movimento que use mais joelho, que é um jerk, a pessoa não vai se dar bem. E depois ainda tem a questão, tem algumas provas que a gente faz com 2 kettlebells que você fica meio que seguindo o padrão do começo ao fim. Quando você faz com um só, você consegue girar muito o corpo. Então você acha mais saídas ali
você consegue colocar uma plástica diferente e às vezes preserva. Você pode pôr um pé mais para frente, um pé mais para trás. Estando dentro da regra, dá para você desenvolver muito bem. Então tá cheio de gente ali que performa. A gente tem uma atleta que é amputada abaixo do joelho. Ela perdeu o pé num acidente de carro, depois teve que fazer uma segunda cirurgia, amputou um pouco mais para cima, que é a Dani, lá do Rio Grande do Sul. E ela já performou muito bem, inclusive com 2 kettlebells. A gente já teve cadeirante que a gente adaptou, já teve atleta deficiente visual, já tem de tudo. Então é um esporte que permite uma inclusão muito grande. O que a gente tem de dificuldade de inclusão hoje é em questões sociais mesmo, de grana, porque você precisa ter o kettlebell e uma área de 1 por 1 pelo menos para treinar, que seja uma plaquinha de madeira ou um chão duro. E às vezes para a pessoa comprar um kettlebell de competição é difícil, né? Mas você pegar ao longo do tempo, entre praticar corrida, que você vai ter que ficar trocando de tênis a cada 600 quilômetros rodados ou a cada 6 meses, o tênis bom de corrida hoje está 700 pau, e você pegar um jogo de kettlebell que vai durar a sua vida inteira, a vida dos seus filhos, netos, bisnetos, etc., né? E quando você não quiser usar, ele vira, sei lá, encosto peso para porta, peso para né? porta, para papel, enfeite de árvore de Natal, que eles são coloridos, né? Obra de arte em prateleira. Então, assim, ao longo do tempo ele acaba sendo um esporte muito barato. E acabou a energia elétrica, você treina. Tá chovendo, você treina. Você vai viajar, você põe ele embaixo do banco da moto, no porta-mala do carro, você treina. Assim, não tem desculpa, qualquer lugar você treina. Uma época a gente morava num apartamento, eu treinava entre a televisão e a cama. Ela morrendo de medo. De bater na TV, né? De bater na TV. E treinava, e eu morrendo de medo de estourar o piso e o vizinho de baixo com uma vassoura. Mas ele requer pouco espaço, o investimento ao longo do tempo ele acaba não sendo tão grande, mas no apoiozinho público aí, né? Falta um pouco, né? Falta um pouco. Então, ao longo dos anos, eu e o meu técnico, meu irmão, meu parceiro, que só por uma questão de organização acaba sendo meu vice-presidente, o Cris, lá do Rio Grande do Sul, Cris Tier, nós resolvemos fundar uma confederação. Então, nós fundamos a Combrax, Confederação Brasileira de Kettlebell Esporte. Já tem 1 ano, CNPJ. Quando der 2, a gente começa a poder fazer captação de projetos por renúncia de ICMS. Já tem até onde captar esses recursos. E agora, com 1 ano, a gente começa a conseguir pedidos de Bolsa Atleta Federal. Então, eu estava até vendo isso. Eu tive num outro podcast até com o pessoal que também trabalhava com uma ONG e tudo. E até eu fui dar uma analisada nessa questão. Porque, assim, você tem que ter 2 anos para você conseguir lá a questão da inscrição dentro do poder da municipalidade, enfim, dos órgãos públicos, para se vincular a um recurso público, que venha um recurso público, você certo? tem que entrar com um projeto no site do Lei do Incentivo ao Esporte, a gente já está cadastrado como proponente, só que você tem que esperar o período de abertura do projeto para cadastrar. Só que, tipo, depois que você já tem, por exemplo, a confederação, a ONU, o CNPJ, que seja voltado a essa atividade, a essa finalidade, você consegue já por exemplo, capital da iniciativa privada. Sim. Para poder, inclusive, fazer esse abatimento no imposto. Você não precisa esperar os 2 anos. Eu estava vendo sobre isso. O lance aí é quem da iniciativa privada tem interesse num esporte que ainda é pequeno. Esse que é o problema, que a gente tem um entrave. Então, ele tem pouca exibição. Eu não vou citar o nome de empresa, mas eu falei, nossa, essa empresa tem tudo a ver, porque o nome parece kettlebell, e que legal, pô, não, vai ser show, e né, tem um produto que é de origem russa, e o esporte é de origem russa, vai dar super certo. Eles falaram, olha, a gente precisa ter pelo menos 10 mil pessoas circulando no evento, senão não interessa. Então, os patrocínios que a gente consegue, muitas vezes, por serem quase todos os envolvidos hoje ainda nesse esporte, professores de educação física e alunos da primeira esfera desses personagens, são justamente os alunos que a gente tem. Então, a gente tem o pessoal que é o dono do supermercado, que é dono de uma concessionária, que é dono de uma distribuidora de ar-condicionado, que é dono disso, dono daquilo. Tem um contato próximo com a gente e tem, assim, até aquele sentimento de gratidão. Pô, você já me ajudou tanto com a minha saúde, eu vou te ajudar com mas eu aqui. acho que tem uma modalidade que eles conseguem fazer um abatimento do imposto que a empresa mesmo tem que pagar, independente se a instituição tem 2 anos. Eu tô te falando isso, posso estar errada, mas o que eu verifiquei é que essa questão dos 2 anos... me passar os links e os contatos, por favor, então. Esses 2
anos é para quando você vai pegar, tipo, um recurso público. Quando você vai fazer, por exemplo, um recurso da iniciativa privada para poder ter um abatimento, alguma coisa assim, você não precisa ter esses 2 anos. Só se eu estiver muito enganada a esse respeito. Mas, assim, para o empresário, eu até entendo essa coisa. O empresário quer visibilidade. Ele quer ser patrocinador, mas ele quer visibilidade. Mas peraí, se não está saindo tanto do bolso dele, porque ele está deixando de pagar um imposto, alguma coisa assim, ele está incentivando, na realidade pode ser que ele não tenha aquela visibilidade toda agora, porque é um esporte que está começando, mas ele também não está tirando do bolso dele, necessariamente. Ele deixa de pagar até 1,5% de ICMS, no caso de recurso estadual, e faz a renúncia desse 1,5% para um projeto aprovado para esse esporte. Então, assim, se a empresa fala, não, tem a ver, legal, bacana, e o projeto está aprovado tudo certinho, daí você consegue fazer a captação. Então, primeiro a aprovação do projeto e depois a captação. E a gente pega esse evento que a gente fez, o Sul-Americano, um baita evento grande, transmissão ao vivo, um monte de coisa. A gente conseguiu rodar o evento abaixo de R$70 mil. Tem empresa que entrega 14, 15 milhões de ICMS mês. Então, 1,5% disso... Então assim, dá pra rodar bem, né? A gente com R$100 mil, meu Deus, a gente faz não é? baita no evento. E a ideia dos projetos que a gente tem, que estão sendo finalizados pela nossa advogada primeiro tem um projeto para os eventos propriamente dito, é uma coisa, para você não ter que depender só de verba da inscrição do atleta, que acaba sendo muito caro. O segundo ponto é que a gente consiga formar árbitros, que o esporte, sem ter uma base de arbitragem muito forte, ele deixa de ser esporte e vira recreação, então é esporte só porque tem regra. Então a gente precisa formar árbitros, a gente precisa formar técnicos e treinadores, a gente precisa formar atletas também. Então atleta a gente já consegue resolver uma parte por passaporte esportivo, por bolsa atleta e tal. E a gente também precisa de centros de treinamento. Então tem prefeituras, principalmente em cidades pequenas, que já compraram a ideia de montar um centro de treinamento onde tem a modalidade do Kettlebell Sport e outras modalidades de treinamento de força que servem para atender o time das escolas de vôlei, de futebol, de basquete e tal, que o Kettlebell Sport ele serve como base de preparação física para diversos outros esportes. Então, a pessoa não precisa treinar o Kettlebell Sport para levantar peso no Kettlebell Sport. Assim como você não precisa treinar levantamento de peso olímpico para ser um levantador de peso olímpico. Você pode treinar como base e aplicar para um direcionamento muito breve para o esporte que você está desenvolvendo. Então, já tem algumas prefeituras dando esse apoio, topando esse tipo de projeto, e fica o convite para se alguma câmara estiver escutando o podcast, fala comigo. Tá? E aí você tem o teu espaço também, né? Tem a KSC. Que a KSC, na realidade, é uma root. É Roots. É Roots. É um garajão. O KSC é Kettlebell Smart Club, a gente fala que é uma não academia. Então... não, eu achei barata essa coisa do não academia. Eu brinco assim, por que é não academia? Eu falo, basicamente, tudo que se faz na academia a gente não faz. Então, máquina não tem, espelho não tem, acabou a energia. Pode treinar porque a gente não depende disso, né? Só vai ficar sem funcionar o cronômetro ali, mas já cheguei a acender lampião a gás lá para o pessoal treinar. É verdade. Então, chega lá, o professor vai te dar atenção, né? Senão ele é mandado embora, senão ele é demitido. Então, é diferente da academia, que muitas vezes o cara fica com um grupinho lá no cantinho, né? E não sabe o que está fazendo. Então, o professor lá é obrigado a treinar e passar por um processo de mentoria comigo, senão ele não entra, né? Então, ele tem que saber muito bem o que está fazendo. Então, tem que manjar do Paranauê. É proibido o nome de exercício em inglês. Se for para ficar double handstand, push-up, biceps, curl, hamstrings, eu cobro mais caro para dar aula em inglês. Então, nome de exercício só em português. Aquela monotonia de, vamos de novo, aquele mesmo treino da segunda-feira. Treino A, treino B, treino A. Não, todo dia o treino muda, a galera chega lá, começa no horário blocado, então 6, 7, 8 da manhã. Todo dia é um treino novo. E para quebrar mais a monotonia, além de mudar o treino todo dia, a cada 3 semanas a gente muda toda a estrutura do treino. Então, se chegou, por exemplo, hoje, você chega lá, tem os exercícios de aquecimento, tem o cardio e depois vem força, força, força e alongamento no final. Depois você vai chegar, daqui 3 semanas, vai ter o alongamento inicial, daí você vai ter cardio, força, cardio, força, cardio, força, cardio, força, alonga, acabou. Tem dia que você vai chegar, vai ter um jogo da velha com uma interrogação no meio. Na interrogação a gente sorteia o exercício cardio que vai estar ali. Então, né? Dá pra ficar com raiva do amiguinho aqui. Nada monótono, né?
Pois é. Eu tirei isso dos meus anos de DJ, né? Que eu trabalhava na baladinha, chegava o pessoal, não, legal, baladinha, né? Um sonzinho legal, tal, sei que o DJ tá lá, tá, o cardápio, não, tem um drink legal. Você chega na semana seguinte, o mesmo DJ, a mesma balada, a mesma decoração, as mesmas pessoas com o mesmo drink. Terceira semana mesmo, DJ que toca a mesma sequência de música, né? Então, a quarta semana você não vai mais, acabou a novidade. Né? Então eu saquei isso e para quem não tem a disciplina atlética de fazer sempre a mesma coisa, que toda segunda-feira é segunda-feira, é uma luz no fim do túnel. Fala, graças a Deus, eu consigo treinar num lugar que me desafia, que é criativo, que... Então, assim, para mim a clientela, que eu falo que é a clientela do lado B ou a turma do fundão, funciona super bem. É uma turma acima de 40 anos de idade que tá de saco cheio já da pegada do fitness. Então, o pessoal começou a falar de creatina, albumina e qualquer outra ina da vida, eu falei, olha, não é aqui. E se chegar com aquela cara de açougue, eu quero 1 quilo de peito, né, mais 2 quilos de coxa... Eu falo, também, né, aqui, ó, vira direita, esquerda, fala com o Rogério lá na academia X ali de musculação que você vai ser mais feliz. Faz 5 anos que eu mando o pessoal conversar com o Rogério lá, que eu acho que não existe um Rogério na outra academia, ali do lado. Mas, ou se existia, ele já... Ou, de repente era um Paulo que ele acabou virando Rogério de tanto que você mandou, né? Falar bem a verdade, eu acho que é Kathleen. Mas, olha, confirmou que é Kathleen. Mas é assim, já teve gente que passou e começou nessa pegada assim, eu falei, meu Deus, só se eu fechar personal eu cobrar por insalubridade, porque eu não tenho mais paciência para conversa fitness, né? E tudo bem, quem tem aí, legal, tá se movimentando, saúde, beleza, mas não é mais para mim, não conversa mais com o meu coração. Então eu lembro do cara parado assim com o carro no meio da rua, falando comigo de dentro do carro na calçada, olhando, eu falei, vamos fazer o seguinte, eu tô vendo que a sua esposa tá afim e você não. Então, deixa a sua esposa fazer um treino experimental aqui, na boa a gente vai cuidar dela, tá? Com todo respeito, a direita e esquerda, fala com o Rogério lá, você vai ser mais feliz na academia de musculação. O cara ficou pé da vida comigo, uns 2, 3 meses depois veio me agradecer, que ele fala, cara, minha esposa não para mais de falar daqui, eu tô de saco cheio de escutar ela falar. Imagina se eu estivesse aqui. Né? E ele tava fazendo o que ele gostava, que era musculação classicona. Então, assim, fica o recado para os empreendedores, né? Tem público para todo mundo. Tem. Né? Então, eu não criei nenhuma grande novidade que é variar o treino. Já vi isso em vários lugares. Só que eu dei uma roupagem com um cara de kettlebell, baseado no meu background, baseado na minha experiência atlética, de treinador, etc. E é isso. Cláudio, olha, obrigada pela sua participação. Muito legal, assim, inclusive a gente entendeu o que é essa modalidade, o que é esse esporte, né? Legal. Que eu, de fato, assim como eu acho que a grande maioria, só vi isso ali na academia para ajudar para fazer agachamento. Mas agachamento, terra e remada serrote. E segura a porta. É isso mesmo. Mas legal, muito bacana mesmo, tá bom? Obrigada, sucesso lá também. E vamos ver, né, se o esporte aí cresce também, né? Se começam a ter mais incentivo. Acho que tanto público quanto privado aí precisa se atentar mais a isso, né? Para daqui a 10 anos falar, nossa, os empresários falaram assim, nossa, por que eu não peguei lá no começo, né? Por que eu não fui ajudar lá no começo? Agora já não é mais aquele cenário. Agora a cota mudou de 1.000 para 50 mil. Então, a gente tem que aprender a ler os sinais. O Kettlebell vai valorizar mais que Bitcoin, anota. Viu? Vai valorizar mais que... Escreve aí. Para praga de careca pega, viu? Não é por nada. Obrigada, viu, Cláudio? Imagina, e é isso valeu. aí, gente. Vamos terminando por aqui o nosso resenha corporativa de hoje. Se inscreva aí no nosso canal, clica no sininho para receber todas as notificações. Curte, compartilha, dá um like e até a próxima. Valeu.